Olá, meus caros e minhas caras. Aqui o professor Fábio Brasilino novamente e hoje nós vamos trabalhar dentro da perspectiva do registro do empresário. Pois bem, da dicção do artigo 966, verifica-se que para ser empresário basta conter todos aqueles elementos que estão contidos no caput e não estar dentro da exceção legal. Também nós sabemos que para ser empresário eu preciso ter a capacidade civil, mas um não impedimento. Mas o que nós temos que ver hoje, então o que nós vamos estudar nesse vídeo, é qual é o requisito para aquele empresário, para que ele se torne um empresário de direito e não apenas um empresário de fato. Então qual que é o requisito que a lei traz? Para isso, nós temos que estudar o artigo 967. Olha o que o artigo 967 nos diz. Ele diz que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Pois bem, o 966 diz que o empresário ele pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. Beleza? Por que eu montaria um empresário pessoa jurídica? Porque quando eu monto uma pessoa jurídica, eu estou criando um ente com personalidade jurídica. E a partir do momento que eu crio esse ente com personalidade jurídica, ele vai ser sujeito de direitos e deveres. Beleza? Entretanto, se eu quero montar essa pessoa jurídica para que ela exista no mundo do direito, eu preciso de um registro. E no caso, se for uma pessoa jurídica que exerce atividade econômica empresarial, o órgão que vai proceder esse registro é a junta comercial, que nós chamamos de Registro Público de Empresas Mercantis. Ok? Portanto, para existir um empresário pessoa jurídica, por exemplo, é requisito sine qua non que proceda-se ao registro dessa pessoa jurídica na junta comercial. Beleza? E o artigo 967 ele coloca como uma obrigação de todo empresário. E se eu sou empresário, então vamos imaginar que eu sou empresário pessoa física e eu não fizer essa inscrição. Então eu começo a minha atividade econômica, entretanto eu não faço essa inscrição. Eu vou ser um empresário irregular e eu vou ter várias consequências, como, por exemplo, eventualmente cometer um crime falimentar, se eu sofrer um processo de falência, eu não tenho os benefícios da recuperação de empresa, enfim, eu estou numa situação irregular, além eventualmente de outras sanções de caráter administrativo e tributário. Reparem que, como regra geral, essa inscrição do empresário ela é requisito de regularidade e não de sua caracterização. Ô, professor Fábio, mas como que eu poderia ter uma pessoa jurídica, já que para ter a pessoa jurídica é imprescindível, aliás, o registro. Como que eu poderia ter uma pessoa jurídica que tem registro e não vai ser na junta comercial? É que existem algumas situações, vamos imaginar lá quando a gente fala na questão do elemento de empresa. Então, dois engenheiros montaram uma empresa. Só que eles foram e registraram uma pessoa jurídica, desculpem, montaram uma pessoa jurídica. Só que eles foram e montaram uma pessoa jurídica e registraram no cartório de registro civil de pessoa jurídica. A pessoa jurídica existe? Sim. Eventualmente, aquela pessoa jurídica pode ser considerada empresário? Sim, se estiver presente o elemento de empresa. Então, imaginemos que eu vou contratar engenheiros para trabalhar para mim. Seria uma hipótese de elemento de empresa. Só que nesse caso, essa pessoa jurídica ela vai ser irregular. Por quê? Ela não tem a inscrição no registro público de empresas mercantis. Estão vendo? Então a forma correta seria eu transferir os atos constitutivos para a junta comercial. Beleza? Então o que é importante lembrar aqui, que se eu sou empresário, porque a partir do momento que eu tenho os requisitos 966, eu já sou empresário, logo a minha primeira obrigação, a minha primeira imposição legal é o registro na junta comercial. Beleza? Sendo esse registro como requisito aí nos termos do enunciado 199, delineador de sua regularidade, mas não de sua caracterização. Bom, quando nós pensamos ainda em inscrição na junta comercial, em registro na junta comercial, nós temos que verificar que a própria legislação, além de eventuais instruções normativas,
que nós vamos estudar em momento oportuno, que eu farei um vídeo em momento oportuno, nós temos que ver o próprio Código Civil, ele traz aí algumas formalidades. Então o artigo 968, ele vai ser aí uma espécie de receita para que eu, na condição de contador, eventualmente, ou de administrador, ou até mesmo de advogado, que for elaborar o requerimento ou o contrato social, eu preciso saber quais são os elementos mínimos que eu preciso ter. Portanto, o 968 ele traz lá que a inscrição do empresário ela vai ser mediante requerimento, e esse requerimento tem que ter o nome, a nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens. O regime de bens ele tem tamanha importância, pois, a depender do regime de bens, ou ora eu não posso ser sócio, ou gera outras consequências jurídicas, beleza? Segunda questão, a firma com a respectiva assinatura autógrafa, o capital. Então, sempre quando for montar um empresário, eu preciso do capital, que nós vamos estudar em outro momento, em outro vídeo, o que é o capital social, ou o capital, no caso aí do empresário, o objeto e a sede da empresa. Se eu estou diante de uma sociedade empresária, eu preciso de um contrato social ou de estatuto social. E eu tenho que ter, no mínimo, essas questões. Beleza? Claro que quando nós vamos pensar em contrato social, em estatuto, nós vamos ter várias outras disposições. Entretanto, isso aí são as formalidades legais mínimas. Uma dica aí que fica, geralmente as juntas comerciais eles trazem modelos aí e padrões mínimos para que possa aí subsidiar a elaboração do seu contrato ou do seu estatuto. Mas lembrando que sempre é importante, a depender do seu negócio, que se contrate um advogado para que possa, no contrato social, dispor algumas cláusulas, pensando aí em futuros problemas, em termos de um sócio não está concordando com o que o outro está fazendo, ou de solução parcial. Então, a própria legislação ela vai permitir, ela vai dar essa abertura que, por meio desse pacto privado, então, por meio desse contrato, desse estatuto, nós vamos estabelecer, nós, na condição de sócios, podemos estabelecer algumas questões para, eventualmente, minimizar os eventuais litígios futuros. Beleza? Pois bem, quando eu penso nessa inscrição, então essa inscrição ela vai ser feita na junta comercial, que é o Registro Público de Empresas Mercantis, e o 968 aí ele traz também algumas regras e algumas formalidades que tem que ser feito. Então, uma vez que eu seguir esses requisitos do CAPT do 968, eu vou levar na junta comercial, lembrando que hoje praticamente todas as juntas comerciais, todos os procedimentos são eletrônicos, ok? E todos os atos que vão ser feitos nessa junta comercial, eles têm que ser feitos e colocados à margem daquela inscrição e tem que ser feito de forma contínua, vamos assim dizer, de ordem contínua. Então, por exemplo, se vocês entrarem em algumas juntas comerciais, procurem lá na internet a Junta Comercial de São Paulo. A Junta Comercial de São Paulo ela é bem interessante. Você entra lá e você consegue cópia dos atos constitutivos de algumas empresas sem pagar. Então, você vai entrar lá, você vai ver. O primeiro ato constitutivo é a inscrição. Todas as alterações ou averbações que foram feitas na margem vai ficar embaixo. Estão vendo? Para seguir o que isso aí tá dizendo. Beleza? Lembrando sempre que eu, na condição de pessoa física, quando eu faço o requerimento na junta comercial, eu não estou criando um outro ente personalizado, ok? Eu apenas estou declarando que eu, Fábio Brasilino, que sou empresário pessoa física, agora sou empresário de direito. Beleza? E eu posso transformar esse Fábio Brasilino, empresário individual, em uma sociedade? Sim, não há problema nenhum. Aí eu vou ter que seguir as regras do direito societário, que também que é estudado em um momento oportuno. Bom, nós temos que pensar o seguinte: para que serve o registro público? Então, para que eu vou, na condição de empresário, proceder ao registro na junta comercial? Eu quero estar em situação de regularidade. Beleza? E quando nós pensamos em empresa, todas essas questões, todas essas imposições legais, eu preciso dar publicidade. E é muito comum
que muitas vezes essa empresa ela não fique atuando apenas em uma área, não é verdade? Vamos pensar aí em empresas como, por exemplo, vamos pensar em grandes redes, Carrefour, a Havan, ou redes aqui do Paraná, Supermufato e assim por diante. Todas essas empresas elas vão ter um registro originário no local onde ela vai ter lá a sede, vamos assim dizer. Entretanto, eu vou ter outras unidades que também vão atuar dentro da minha atividade econômica. Então, o artigo 969, ele vem e traz essa possibilidade. Então, ele vai dizer o seguinte, que o empresário que instituir sucursal, filial ou agência, nós já vamos ver o que é cada um, em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis, neste deverá também inscrevê-la com a prova da inscrição originária. E o parágrafo único vai dizer, em qualquer caso, a constituição de estabelecimento secundário deverá ser averbada no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Então, nós temos que pensar o seguinte. O registro público de empresa mercantil, ele vale para o Estado, ok? Então, no Paraná, nós temos a Jusepar, em São Paulo, a Jusesp, e assim por diante. A Junta Comercial do Paraná, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, e assim por diante. Cada estado da federação ele vai ter uma junta comercial, beleza? Sempre quando eu quiser montar um estabelecimento secundário, eu vou precisar dar publicidade a isso. Até mesmo porque, em algumas situações, esse estabelecimento secundário ele vai ter uma numeração diferente de CNPJ, principalmente ali na parte final, ok? Então, eu preciso dar publicidade. Se for em outro estado, eu tenho que registrar nesse outro estado e eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou juntar e vou provar a minha inscrição originária. Pois, afinal, a sede que é a primeira inscrição, ali é um estabelecimento secundário, beleza? E de toda sorte, eu preciso, vou vir ali na onde é a junta comercial da minha sede e eu preciso fazer prova do registro, beleza? Então, vamos imaginar, comecei em Londrina uma atividade econômica, Londrina, Paraná, essa atividade econômica. Quero montar em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu posso montar? Posso. Vou ter que fazer a inscrição lá na Junta Comercial de São Paulo, fazer prova dessa minha inscrição que eu já tenho aqui no Paraná, e após eu fazer essa inscrição em São Paulo, eu tenho que vir aqui no Paraná e também averbar que eu tenho esse estabelecimento secundário. Beleza? Bom, agora nós temos que estudar qual que é a diferença de filial, agência e sucursal. Muito cuidado aqui, beleza? Bom, filial todo mundo conhece, pelo menos todo mundo ouviu falar. O que é essa filial? Nada mais é do que uma sociedade empresária que ela é criada, que vai atuar sob direção e administração de uma outra, que vai ser a chamada de matriz, beleza? Mas ela vai ter sua personalidade jurídica própria e o seu patrimônio próprio, bem como preserva sua autonomia diante da lei e do público. Então vamos pensar nos mercados. Um supermercado, Supermufato. Ele tem várias filiais. Cada filial daquela tem uma personalidade jurídica autônoma. O que isso quer dizer? Ela vai ter uma personalidade jurídica, ela vai ter patrimônio que não vai se comunicar com as outras, beleza? Só que ela vai ficar, obviamente, sob a direção e administração do que? Da matriz, beleza? Mas ela vai manter sua autonomia diante da lei e do público. Então, por exemplo, nada impede de que eu faça preços diferenciados nessas filiais. Estão vendo? Pensa em rede de carros. Eu tenho a Marajó de Londrina, a Marajó de Maringá. É a mesma coisa. Eu tenho filiais que vão ter autonomia, patrimônio e personalidade jurídica própria, beleza? E mantém essa autonomia diante da lei e do público. Tranquilos? Lembrando, é importante ressaltar que por mais que ela tenha personalidade jurídica e por mais que ela tenha patrimônio, ok? A filial ou a matriz vão responder judicialmente pelas obrigações de uma ou de outra, beleza? Porque elas fazem parte de um todo. Só que eu separo um estabelecimento que é a filial e um outro estabelecimento que vai ser a matriz, beleza? Então vamos imaginar, eu estou procurando bens
no CPF da matriz e não acho. E eu achei, desculpa, no CNPJ da matriz, eu não acho. E eu, de repente, descobri que ela tem uma filial. Eu poderia ir lá expropriar os bens dessa filial? Sim, ok? Porque tudo aquilo ali compõe o patrimônio do empresário, por mais que mantenha personalidade jurídica e patrimônio próprio. Beleza? Já a agência, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque a agência, a gente já lembra de agência de modelo, agência bancária, enfim. Mas a agência, na realidade, ela vai ser uma empresa especializada em prestação de serviços que atua especificamente como intermediária. O que isso quer dizer? Imagina que eu trabalho com produtos importados, aí, como está na moda, produtos da China, e eu mantenho uma agência cujo objetivo dessa agência vai ser a intermediação desse serviço, estão vendo? Então ela não vai fazer a minha função principal, que é vender aquele meu produto, aquele meu serviço. Mas ela é uma atividade meio, vamos assim dizer. E o terceiro aí, que é a sucursal, que na realidade seria um ponto de negócio acessório e distinto do ponto principal. E ele vai ser responsável por tratar daqueles negócios, só que ele fica vinculado e subordinado administrativamente àquela sociedade empresária, beleza? Sucursal é muito comum nessas feiras que nós temos aí, nessas exposições, por exemplo, Expo Londrina, Expo Maringá. Então é comum que eu monte uma sucursal. Então eu sou uma empresa de carros, eu vou montar uma sucursal lá nessa exposição, beleza? Então, por exemplo, quando for emitir uma nota fiscal, o CNPJ que saia da empresa principal, estão vendo? Qual que é a diferença sucursal para filial? A filial tem seu próprio CNPJ. A sucursal não vai ter, porque ela está subordinada administrativamente à sociedade empresária que efetivamente instalou essa sucursal. Beleza? Vamos lá. Muitas discussões podem ser feitas no que tange ao domicílio. Por que é importante saber e o que é domicílio? O domicílio nada mais é do que aquele local em que eu tenho ânimos de moradia, ou no caso aqui, se eu pensar do ponto de vista de uma sociedade empresarial, ânimos de estabelecer aquela minha atividade. Beleza? Por que isso é importante? Isso é importante principalmente por questões relacionadas à competência. Então, competência tributária depende do meu domicílio, para eu saber se tem incidência ou não de determinado tributo, quem que vai cobrar. Ah, é o município de Rolândia, é o município de Cambé, é o município de Londrina? Quem que cobra? Depende do meu domicílio. Beleza? Ou, enfim, daí vai ter algumas regras tributárias lá específicas. E também competência do ponto de vista do direito processual civil. Aonde que eu entro com a ação? Onde que ele precisa entrar com a ação? Estão vendo? Então, a regra geral é que o domicílio é aquele local que está nos atos constitutivos. Beleza? Então está lá no seu contrato social, no seu requerimento, no seu estatuto, enfim. Naquele documento, no seu ato constitutivo, se tiver um local, ele vai ser considerado um domicílio. Sob o ponto de vista processual, nós temos aí uma súmula do STF, que é a 363, que diz que a pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, do estabelecimento ou no local em que praticou o ato. Beleza? Então vamos imaginar que venha uma relação empresarial, ok? Não relação do consumidor, que é diferente. Uma relação empresarial. Você foi numa feira em Arapongas, uma feira de imóveis, a Expoara, que é muito comum aqui na região, e você fez negócio. Só que a empresa é lá de Santa Catarina. Beleza? Onde você tem que demandar? Você pode demandar em Arapongas, porque é onde praticou o ato. Beleza? Fundamento legal para domicílio aí, artigo 75, parágrafo 1º do Código Civil. Bom, o que é importante lembrarmos quando falamos em registro do empresário? Primeiro, que para o exercício da atividade econômica rural é facultativo. Então, se eu quero ser empresário e eu exerço atividade econômica rural, eu preciso registrar. Mas é facultativo, eu não estou obrigado. E quando eu penso aí em atos constitutivos,
nós temos uma disposição no Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906, lá no seu artigo 1º, parágrafo 2º, que fala que os atos de registro de empresários individuais e sociedades empresariais devem ser visados por advogado. Então, o advogado tem que assinar os atos constitutivos, com exceção aí aos pequenos empresários, que é pela Lei Complementar 123 de 2006, beleza? Então, a Lei 9.841 de 99 tirava essa disposição aí dos pequenos, vamos assim dizer, e tivemos algumas alterações na Lei 123 aí de 2006.